Tem gente que quer crescer, mas continua vivendo como vítima. Boa noite, gente. Hoje eu quero falar de um assunto que talvez incomode algumas pessoas, mas precisa ser dita. Então eu vou dar mais alguns minutinhos aqui para que vocês entrem e a gente dê seguimento ao nosso sem rodeio número 3, ao vivo aqui. Hoje o tema, gente, é um pouco desconfortável para algumas pessoas, porque muita gente defende algumas teses, mas que pode ser que hoje, depois dessa live, essa visão mude. O intuito é trazer literalmente conteúdos aqui que causem impacto na vida de vocês, obviamente. Então nada aqui é por acaso. Tudo aqui é para que você possa ter uma transformação. Obviamente que para melhor, é claro. Esse é o intuito, sempre. Maravilha! Vamos lá, sejam muito bem-vindos quem está entrando aqui. Que bom, que bom, que bom. Então vamos lá. Tem gente que fala que quer mudar de vida, né? Mas continua vivendo como vítima de tudo. E antes que alguém pense, nossa, que pesado, calma, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que nem percebe que entrou nessa dinâmica de vitimismo, sabe? Vocês acham que as pessoas realmente querem mudar ou querem apenas um alívio rápido? Responde aqui. Vou repetir a pergunta. Vocês acham que as pessoas querem realmente mudar ou querem só um alívio rápido? Porque mudar a gente sabe que exige uma energia que muitas das vezes as pessoas não estão dispostas a fazer, né? Por isso que eu tô perguntando aqui pra vocês. Tô acompanhando lá e acompanhando aqui, gente. Alívio rápido. Sabe por quê? Porque mudar de vida é muito bonito, né? Naqueles vídeos motivacionais. Só que na prática ele exige uma grande responsabilidade. E a gente até falou nisso na live anterior, que é a questão de autorresponsabilidade. Querer mudar de vida é uma coisa, fazer o que deve ser feito para que isso aconteça é outra. Então, tem gente que reclama da vida, reclama do dinheiro, reclama do trabalho, reclama da rotina, reclama da casa, reclama, enfim, de tudo. Mas quando precisa mudar o comportamento, essa pessoa simplesmente some. É que assim, é muito mais fácil a gente reclamar do que tomar uma decisão de mudança. É muito mais fácil a gente se acomodar antes da gente literalmente fazer o processo de mudança, sabe? Por exemplo, tem pessoas que reclamam que a vida não vai pra frente. Aí eu te pergunto, passa horas no celular, procrastina, foge da realidade, espera a motivação aparecer, ou seja, aquela famosa assim, ó, toda segunda-feira eu vou começar. Toda segunda eu começo. E essa segunda nunca chega. Por que essa segunda nunca chega? Porque é justamente por isso. Porque a pessoa fica fugindo das responsabilidades que ela sabe que a mudança exige. Opa, tem mais gente entrando aqui, sejam muito bem-vindos, maravilha. Vou fazer uma pergunta para quem está aqui comigo. Qual área da sua vida hoje você sabe que precisa mudar, mas continua adiando? Pode ser saúde, pode ser trabalho, pode ser emocional. Mas qual a área da sua vida hoje, que você sabe que precisa fazer algo, mas continua procrastinando nessa área? Compartilha aqui comigo.
Financeiro. Financeiro. Para quem está entrando agora, eu vou repetir a pergunta. Qual área da sua vida hoje você sabe que precisa fazer algo, mas que você está deixando sempre para depois? Você sabe que você tem que fazer aquilo, mas você procrastina. Você fala, depois eu vejo, depois eu resolvo, depois eu faço. Qual a área? Compartilha aqui comigo. Financeiro. Financeiro pega muita gente, né? Sabe uma frase que mexe muito comigo? Enquanto você tratar sua vida como acidente, ela nunca se tornará construção. Porque construção exige repetição, desconforto e responsabilidade. Por exemplo, quem citou aqui o financeiro? Tem pessoas que sabem que precisa resolver a parte financeira dela, né? Ou seja, tá com o cartão estourado ou tá no 0 a 0, tudo que ganha gasta, e sabe que precisa sentar para olhar isso, mas acaba fazendo o quê? Deixando para depois. Mês que vem eu começo. Mas eu vou comprar aquele caderno que eu consigo separar tudo e tal. E nessa situação de vou deixar para depois, esse dia nunca chega. Esse dia nunca chega. Galerinha que tá entrando, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está falando da questão de se responsabilizar pelos atos, tá? Parar de ser vítima e começar literalmente a ter a responsabilidade de fazer o que deve ser feito. Muitas das vezes a gente deixa para depois o que a gente sabe que tem que fazer agora. Citaram aqui o exemplo de questão financeira, né? O que você tem que fazer agora e que você está adiando para depois. Citaram aqui, a maioria das pessoas que estão aqui comigo falaram da questão financeira. Então, como eu estava dizendo, você quando sabe que tem que fazer isso e você não faz, você está jogando a responsabilidade que é sua para outra pessoa. Você sempre vai culpar alguém. Você sempre vai culpar algo ou alguém. Não tem jeito. E uma das coisas que mais acontece é a questão da desculpa. É a questão do eu mereço, tá? É a questão de você sempre colocar uma desculpa para aquilo que você não faz. Que você sabe que tem a obrigação de fazer. É uma responsabilidade tua. Mas é muito mais fácil a gente culpar o outro. Eu tô sem tempo porque eu tenho que fazer isso pra fulano. Eu tô sem tempo porque eu chego tarde do meu trabalho. Eu tô sem tempo por causa disso. Eu tô sem tempo por causa daquilo. E na verdade não é o sem tempo. Porque se fosse uma prioridade para você, como por exemplo, ir numa festa, é uma prioridade para você? Você chega do trabalho cansado? Mesmo assim, você ainda consegue se arrumar e sair. É sem tempo quando você para pesquisar uma coisa que você quer comprar na internet? Não. Você fica horas no celular. Hoje a gente sabe que é uma ferramenta poderosa, muito poderosa pra gente. Só que é uma ferramenta também que está sugando a energia das pessoas. Hoje tem gente que fica 3 horas só no dedinho aqui, ó. E nem percebe. Principalmente na rede vizinha, né? O tic-tac. Você não percebe que você está ali há mais de 1 hora só passando o dedo. Porque aquilo é entretenimento. Então a pessoa cria conteúdo para poder te prender naquela tela. E quando você fica preso ali, você não vê a hora passar. Aí eu te pergunto, realmente você está sem tempo para olhar as suas finanças? De você sentar ali, 10 minutos. Eu ganho salário X. Quanto foi que eu gastei mês passado? Caraca, não lembro de cabeça, mas eu sei que eu tenho gasto fixo com água, com luz, com aluguel, com alimentação. Nossa, eu lembro que eu fui em tal lugar, comprei isso, comprei aquilo, comprei isso. De cabeça você já consegue numerar as coisas que você gastou. Putz, vou pegar agora meu salário, vou tirar o que eu gastei aqui por cima do que eu vi e vou ver se sobra alguma coisa. Nossa, não sobrou nada. Caraca, sobrou pouco. Nossa, tô devendo. Será que é tão difícil fazer isso? Será que é tão difícil você assumir a responsabilidade financeira que é sua? Para que você não fique apagando incêndios todos os meses? Então assim, talvez o que esteja atrasando a tua vida não seja a falta de oportunidade.
Talvez seja excesso de desculpas que você aprendeu a normalizar. Talvez seja excesso de desculpas que você aprendeu a normalizar. O hábito de deixar tudo para depois, o hábito de toda segunda eu começo, toda segunda começa agora. Para você ter noção, essa sequência de lives que eu vou fazer aqui, eu poderia ter esperado para segunda, hoje. Mas essa já é a nossa terceira. Hoje, sem rodeio ao vivo, já é o terceiro. Que eu comecei na quinta. Eu poderia ter deixado para hoje. Eu poderia ter procrastinado e jogado para toda segunda. E poderia não estar aqui agora, por quê? Porque ao longo do dia a gente tem muitos afazeres. Entende? Então, hoje eu tive alguns afazeres. Por isso que eu até adiei a live de 6 horas para agora, mas eu falei, é uma responsabilidade que eu assumi comigo. E assumi com quem me acompanha. De fazer essa entrega aqui. De fazer essa entrega para vocês. Porque o conteúdo que a gente traz aqui não é aquele conteúdo de educação financeira maçante. É aplicado à vida real. É o que eu já passei, é o que você passa, é o que seu vizinho, alguém passa. Então, a gente trabalha aqui a questão da responsabilidade. Eu tenho responsabilidade comigo e eu tenho responsabilidade com vocês, tá? Sobre a questão de gastos. Shopee, Shein atrás da minha vida, não posso ver nada da promoção que já quero. Toda semana penso, vou mudar e não consigo. Então é aquela questão de toda semana, pensa um agora. Agora, hoje, né? Hoje. Comece hoje. É uma questão de mentalidade. É uma questão também de crenças. Se a gente joga sempre pra frente, isso não acontece. Então assume um compromisso com você hoje, agora. Pega aí, eu vou pedir pra você me marcar depois dessa live, tá? Marca aí o Eu Renata Messias. Escreve no papel agora. Escreve aí no papel. Qual a mudança você vai fazer a partir de agora? Pode ser qualquer coisa, mas é algo que você tá postergando. Tá jogando sempre pra frente e não consegue. É me organizar financeiramente. É começar a poupar. Vou começar a rever meus gastos todos os meses. Vou começar a comer melhor. Vou começar a fazer caminhada 30 minutos por dia. Me marca depois dessa live. Tira uma foto. Marca eu, Renata Messias, que eu vou repostar todo mundo. E isso vai ser algo que vai ser uma prova social sua com você. E quando mais pessoas vêm, você se sente na responsabilidade de fazer acontecer. Pegou? Quanto mais pessoas vêm, um compromisso que você fez com você, você tem um grau de responsabilidade maior. Sobre a questão aqui de compras, tá dominando aqui, hein? A palavra promoção me ganha. É justamente isso, Cris. É a questão da mentalidade. A promoção da compre 2, leve 3. Você não tá comprando 2, levando 3. Você tá pagando a terceira, tá embutido. Só que o nosso psicológico e a nossa mente entende que é uma super promoção. A Isa botou, não resista a uma blusinha. Normal. Ainda mais quando vem a questão de promoção, desconto, leve mais, pague menos. Então isso é tudo questão de crença e de prioridade. Me diz uma coisa, vocês que estão aqui. Nesse momento agora, a prioridade é vocês comprarem algo que vocês sabem que não estão precisando agora, ou poupar esse dinheiro para vocês realizar algo maior. Por exemplo, uma viagem, a compra de um bem. Respondam aqui. Qual é a prioridade para vocês hoje? Compartilhem essa live com quem precisa também aprender sobre a questão de prioridades. De se responsabilizar e parar de ser vítima. Vítima... meu Deus. Renato, você tá pegando pesado, hein? Não se trata de ser vítima, vitimismo e tal. Eu não sou vítima. É que as coisas são tão difíceis pra mim. É que eu não consigo.
Eu até ganho bem. Ai, Renata, eu ganho péssimo, por isso que o dinheiro nunca sobra. Ai, Renata, eu não consigo me organizar nem para fazer exercício, nem para fazer me alimentar de forma saudável. Eu não consigo me organizar para nada na vida. Me fala, qual é a tua prioridade? A prioridade realmente está sendo você? Ou a prioridade está sendo status? A prioridade está sendo... Minha prioridade é viajar ainda esse ano e ficar rica. Glória a Deus! Pensamentos positivos sempre. Olha, gente, os cabelinhos brancos da criança. Já me perguntaram se eu ainda é pintar. Tem gente que tá um pouco incomodada com o meu cabelo, hein? Fiquem não, galera. Fiquem não, fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Como diz, né, um grande mestre, eu tenho personalidade para manter esse cabelinho branco aqui, tá? Pode deixar que eu sustento ele, tá bom? Então fica tranquila para você que questionou aí sobre a questão de pintar o cabelo. Eu sustento. Uma coisa que eu sempre tive foi uma personalidade, viu? De sustentar as coisas. Bastante. Aí eu não sou muito de modinha não, tá? Eu tenho o meu jeito mesmo. Perfeito. É sobre isso, gente. A prioridade de vocês tem que ser vocês, tá? Como a gente estava falando aqui, né? Tem gente que quer crescer, mas continua vivendo como vítima. E no momento que você decide que você quer crescer, e mesmo assim você se coloca como vítima das situações, mesmo assim você arruma desculpa para tudo, você não quer de fato crescer. Porque é bonito quando você assiste vídeo motivacional, quando você lê livros motivacionais de autoajuda e tal, entra naquela vibe de vou fazer, e na primeira dificuldade, no primeiro empecilho, você bota desculpa em qualquer coisa. Por exemplo, eu quero empreender, mas eu não sei como é que eu começo. Hoje o mercado é o que mais tem aí, a forma de você empreender. Eu tenho vergonha de gravar vídeos, eu tenho vergonha de aparecer aqui na frente da tela e falar com as pessoas porque eu tenho medo do julgamento. Entenda uma coisa, você vai ser julgado de qualquer forma. Então não coloca isso como desculpa, faça acontecer. Eu sempre falo com vocês todos os dias de manhã. Faça o que deve ser feito. Faça o que deve ser feito. Vergonha não paga boleto, vergonha não tira você de onde você está hoje para chegar onde você quer chegar. E, gente, parem de pensar pequeno. Parem de pensar pequeno. Uma vez eu escutei de uma pessoa até próxima que eu estava sonhando alto demais. E aí eu respondi para essa pessoa o seguinte: olha, se eu sonhar baixo, eu não saio nem do chão. Por isso que eu sonho alto mesmo. Eu sonho alto mesmo. Porque sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então você tem que sonhar grande, você tem que querer grande. Mas aí você é muito ambicioso. Você tem que ser ambicioso. Você tem que ser. Porque senão você não sai do lugar. Se você hoje pensar que a minha realidade, o meu ambiente não me permite sonhar, tira isso da sua cabeça. Tira isso da sua cabeça. É aí que você tem que sonhar mesmo para mudar tanto a tua realidade quanto o teu ambiente. O trabalho que eu tô hoje não me possibilita ter um ganho maior. Se capacita. Busca novos ares. Mas aonde eu moro é pequeno, eu não sei o que fazer. Gente, a internet hoje tá aí pra quê? Olha de onde eu tô falando hoje. Eu tô falando do Rio de Janeiro. Fala aqui pra mim de onde vocês estão aqui, gente. Comenta aqui, por favor. De onde vocês estão falando comigo. Porque, olha, eu tô aqui do Rio e tô falando com pessoas que eu já identifiquei aqui, que tem gente da Bahia, tem gente do Rio, tem gente de São Paulo também. Olha, tem gente de vários lugares aqui. Tem gente de vários lugares. Você vê como a internet possibilita alcançar voos muito maiores? Renata, mas eu tenho vergonha de aparecer. Renata, como é que eu faço isso? Gente, a internet tá cheio disso pra te explicar. Mas para de vitimizar.
Para de colocar culpa no lugar, para de colocar culpa nas pessoas, se autorresponsabiliza. Se autorresponsabiliza mais uma vez. Eu te falo, o poder da autorresponsabilidade. Isso aqui é um livro de autoajuda? Também. Mas é um livro que te faz refletir bastante sobre o poder de se autorresponsabilizar. Ele já começa te dando uma pancada. Onde você está hoje? Onde você está hoje diz muito sobre as desculpas que você se dá. Se hoje você, por exemplo, está ferrada financeiramente, que foi o que mais citaram aqui, a questão de ter que resolver as finanças, você acha mesmo que a culpa é de outras pessoas? Não, a culpa é sua. Não tem outra pessoa mas aí você tá pegando pesado, você tá me culpando. Quando a gente assume, quando as coisas dependem da gente, dá até um alívio, sabe por quê? Porque a gente sabe que dá jeito. Agora, quando as coisas dependem dos outros para ser resolvida, aí a dor de cabeça é maior. Que aí não depende de você para fazer, depende da outra pessoa. Mas pensa pelo lado positivo, literalmente. Se depende de mim reorganizar as minhas finanças, eu vou lá e vou fazer. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Vou sentar, vou anotar, vou poupar e vou aprender a investir. Até porque dinheiro guardado, e a gente vai falar sobre isso, não vai te deixar rico. Mas também não guardar dinheiro pode destruir a tua vida. Então você tem que pensar o seguinte: eu quero melhorar de vida financeiramente. Então o que é que eu preciso fazer? É gastar mais? Não. É poupar? Com certeza. Mas de que forma que eu vou fazer isso? Como é que eu começo a poupar? É anotando o que entra, é anotando o que sai, cortando o que não é necessário agora, cortando os supérfluos e com isso, vendo o que sobra. Sobrou, invisto. Mas eu não sei investir. Vamos falar sobre isso também. Então acompanhe as lives, fica por aqui, compartilhe o perfil também com outras pessoas, traz mais galera aqui pra dentro, porque a gente vai falar muito sobre esse tipo de conteúdo e de forma muito realista, de forma muito real. E voltando ao tema de hoje, sobre a questão de que quem quer fazer faz, quem não quer inventar desculpa, eu vou compartilhar um relato. A gente sabe que hoje a gente tem muito motoca de aplicativo e tal, né? E o número cresceu exorbitante. Até por curiosidade eu perguntei para alguns o porquê que eles saíram do CLT, né? Para poder rodar de motoca. E aí, um certo dia, a gente estava lá no Mercadão da Lapa, São Paulo, e eu encontrei um rapaz cadeirante. E esse rapaz, ele modificou toda a moto dele para que a cadeira de rodas coubesse no lugar do banco, era a cadeira de rodas, e ele estava com a bag, fazendo entregas. Aí na hora veio aquela questão de quem quer dá um jeito, quem não quer inventa desculpa. Pra mim aquilo ali foi a praticidade desse ditado, dessa frase. Porque tem tanta gente inventando desculpas para não fazer o que deve ser feito, que não é à toa que a gente tem uma geração de adultos tão frustrados. Vou repetir. Tem tanta gente inventando desculpas para fazer o que deve ser feito, que não é à toa que a gente tem uma geração de adultos tão frustrados. Porque é muito mais fácil a gente culpar tudo ao nosso redor, menos nos autorresponsabilizar pela situação que a gente vive hoje. Então, como eu quero te ajudar demais, eu quero te ajudar. Você que está aqui comigo hoje, que está acompanhando, inclusive quem está desde o iniciozinho, quem chegou depois, muito obrigado pela presença de vocês. Eu quero ajudar você a sair desse lugar que você está hoje, para você chegar aonde você deseja. Sabe por quê? Porque eu sei que você é capaz. Só te falta literalmente fazer. Só te falta literalmente você parar de dar desculpas. Só falta literalmente você assumir as rédeas da tua vida e falar: chega! Chega de apagar incêndio todos os meses. Chega de trabalhar da forma que eu trabalho e não ver meu dinheiro sobrar. Chega de estar com a minha saúde ferrada. Chega! Agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Se eu tenho que cuidar da minha saúde, eu vou cuidar da minha saúde. Se eu tenho que cuidar das minhas finanças, eu vou cuidar das minhas finanças. Se eu tenho que cuidar da minha cachorra, eu vou cuidar da minha cachorra. Porque sem isso e sem o físico, já era. Isso daqui não funciona bem sem isso. Isso daqui não funciona bem sem isso. Ou seja, é a união dos dois.
Então, ou você trabalha na sua cabeça aqui, eu tenho que fazer, eu vou fazer, ou não vai sair do lugar. A gente já tá chegando no meio do ano. Aí eu te faço uma pergunta. O que é que mudou da tua vida do dia primeiro lá? Quando a gente entra 31 primeiro, a gente entra naquela graça de que esse ano eu vou fazer acontecer. Esse ano vai dar certo. Eu vou aqui, a gente fecha o olho e fala, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Me diz uma coisa. O que você pediu lá no dia 1º de janeiro, até hoje, no dia 18/5, você chegou a fazer? Comenta aqui pra mim. Comenta aqui, se do dia 1º de janeiro pra cá você fez o que você se motivou a fazer ou foi deixando pra depois. Só bota assim, ó, fiz, não fiz, deixei pra depois. Não fiz, olha, fiz 2 coisas, não fiz. Pronto, então você vai assumir um compromisso a partir de agora, porque dezembro você não vai chegar da forma que você chegou até aqui não, tá? Esse é um compromisso que você vai fazer com você e um compromisso que você está fazendo com todo mundo que está aqui te vendo nos teus comentários, inclusive comigo. Então, você vai, a partir de agora, depois que acabar a live, vou até assistindo se você puder agora, porque hoje em dia ninguém quer mais saber de caderno e nem caneta, né? Nem lápis, nem nada, é só celular. Mas se você tiver próximo aí um caderno, um lápis, alguma coisa do tipo, você vai escrever o que você desejou lá no dia 1º e vai escrever agora. E você vai colocar isso em um ponto visível. Em um ponto visível. E eu digo pra vocês por quê? Porque eu faço isso, tá? Eu coloco no espelho do banheiro, ou eu coloco no espelho do quarto, ou eu coloco na porta do guarda-roupa, porque são coisas que eu quero ter visibilidade. Eu tenho que olhar para aquilo todos os dias. Todos os dias eu tenho que olhar para isso, para poder eu materializar e eu saber que eu tenho que fazer. Então você vai anotar aquilo que você se propôs a fazer lá no dia 1º de janeiro. Ah, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. E você vai colocar num lugar muito visível. Um local que você tem acesso todos os dias. E você vai ler essa frase, ou essas frases, depende do que você se propôs a fazer lá, em voz alta, até você realizar. Sabe o que isso faz, gente? Isso treina a nossa mente. Porque nossa mente é treinável. Se a gente treina ela, a gente consegue visualizar aquilo que a gente se propõe a fazer antes mesmo de fazer. Então você vai escrever literalmente e vai colocar no post-it, num pedaço de papel, em alguma coisa, e vai deixar em um lugar visível até você fazer. E todos os dias que você olhar para isso, você vai ler em voz alta. Eu tenho que fazer isso. Não, eu vou fazer isso. E melhor, você vai colocar uma data. Eu vou fazer isso até dia X. X de tal mês. X. Entende? Você vai dar data pro seu objetivo. Sabe por quê? Porque se você deixa solto, você nunca vai conseguir fazer. Mas se você coloca data, o seu cérebro, de tanto visualizar aquilo, ele vai te direcionar a você fazer. Isso não sei o que eu estou falando, gente. É psicologia. Porque a nossa mente, ela é treinável. Então, quanto mais você treina ela, mais ela vai te dar retorno. É como se a gente estivesse criando um novo hábito. Quando você quer criar o hábito da leitura, você começa como? Lendo 3, 4, 5 páginas por dia. Até aquilo se tornar um hábito. Os teus objetivos têm que ser a mesma coisa. Você vai escrever, colocar no lugar visível e vai ler todos os dias em voz alta. Até você realizar. Até você fazer acontecer. Fez acontecer? Risca. Fez acontecer? Risca. Você pode ter certeza que em dezembro de 2026, a pessoa que chegar lá, que é você, vai te agradecer pela pessoa de hoje. Porque a diferença, só com esse pequeno exercício, vai ser tremenda. E eu te falo porque é uma coisa que eu faço também. A gente precisa treinar a nossa mente para fazer o que ela tem que fazer. Se você consome muito celular, tic-tac, se você fica aqui no Instagram só
descendo, dedinho ali, ó, só vendo conteúdo que não te acrescenta em nada, o teu cérebro vai estar acostumado com isso, com a dopamina de ficar ali vendo aquilo. Ah, Renata, mas é o que me desestressa. Tem certeza? Porque a gente consome todo esse tipo de conteúdo que, em vez de desestressar, deixa a gente mais agitado, mais cansado visualmente, mentalmente. Então, começa a nutrir a tua mente para aquilo que realmente vai te trazer frutos, para aquilo que realmente vai te deixar bem. Entende? Então, assim, o dia 1º de janeiro, você fez um compromisso com você. Até hoje você não cumpriu esse compromisso. Então, a partir daqui, você vai reafirmar esse compromisso, mas escrevendo ele. Você vai escrever, vai colocar no lugar visível e vai repetir todos os dias em voz alta até você tirar esse compromisso do papel. Tirou do papel? Maravilha. Dá cheque, vai pro próximo. Depois que você começar a fazer isso, você não vai querer parar. Os objetivos vão ficar pequenos. O tamanho da tua vontade de fazer acontecer. Porque você precisa assumir esse compromisso, essa responsabilidade que só depende de mim. Então eu tenho que fazer. Se depende de mim, eu vou fazer. Quando depende dos outros, infelizmente a gente não tem muito o que ser feito. Mas quando depende só da gente, não tem muito que possa nos parar. Então tem que fazer. Faça o que deve ser feito. É o que eu falo para vocês todos os dias de manhã. Faça o que deve ser feito. Tá? Então, assuma esse compromisso com você. Assuma esse compromisso com o universo, porque palavras têm poder. Por isso que eu falei para você repetir em voz alta. Para quem não acredita que palavras têm poder, palavras têm poder. Se você lançar palavras negativas contra você, vai vir coisas negativas. Se você lançar palavras negativas contra a sua família, seu filho, vai vir coisas negativas. Contra o seu trabalho, vai vir coisas negativas. Então, palavras têm poder. Lança palavras positivas sobre você, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre os teus objetivos. Palavras positivas. Palavras positivas, tá bom? Cris, eu vi que você colocou aqui, meu Deus, como é difícil, já tentei tanto e nada. Você quer dizer em questão de organização financeira? Lembrando, gente, que a gente tem um compromissozinho de quem for escrever no papelzinho aí, tirar uma fotinha, posta e me marca. Eu, Renata Mercedes, que eu vou estar republicando vocês todos, tá bom? Sim. Sim, ok. Cris, a questão da organização financeira, eu acho que isso pega muita gente, não é só você, mas isso é mais comum do que parece, na verdade. A questão é mais de mentalidade, que você falou que não consegue. Então o seu cérebro já te travou aí. Toda vez que você tentar se organizar financeiramente, você vai travar justamente por causa disso. Porque você já definiu que você não consegue. Então começa já a mudar isso e coloca, por exemplo, na tua frase. Eu vou conseguir me organizar financeiramente até data X. Começa a repetir isso diariamente. Eu vou conseguir me organizar financeiramente até data X. E, agora é 8:06, você pode hoje, ou quando você receber, eu não sei, nesse tempo você já recebeu o seu salário. Próximo mês é muito tempo. Ou seja, não deixe para amanhã, você pode fazer hoje. Acabou a live? Pega aí o seu salário, pega de cabeça mais ou menos quanto você gasta. Subtrai. Quanto eu ganho, quanto eu gasto. Sobrou? Maravilha. Então vamos começar a trabalhar com essa sobra. Não sobrou, Renato, eu gasto muito, estou no 0 a 0, mas também não estou devendo. Mas tudo que eu ganho, eu gasto. Então isso você tem que trabalhar na sua mente. Uma coisa que eu trabalho com as pessoas que me procuram para consultoria é a questão dos 3 segundos. Ou das 3 voltinhas. Por quê? Se você quer muito comprar algo, e cai naquela tentação das promoções que vocês falaram aqui, da Shein, da Shopee, etc. Espera 3 minutos. 3 minutos, vai fazer qualquer outra coisa. Depois você volta. Se você ainda querer aquilo, é que realmente você está precisando. Mas se você não querer, é porque é emoção falando, tá? Porque a partir do momento que se organizar financeiramente é uma prioridade para você,
comprar supérfluos, blusinhas, que você sabe que não precisa agora, comprar coisas que está na promoção, que você sabe também que não precisa agora, vai deixar de existir. Sabe por quê? Porque você vai dar objetivo para o seu dinheiro. Me fala, Cris, aqui, um sonho seu que você quer realizar, tá? Seja fazer uma viagem, comprar algo, fala aqui pra mim. Um desejo que você tem, fala, cara, se eu conseguir me organizar financeiramente, eu vou conseguir realizar isso daqui. Comenta aqui pra mim, por favor. Casa própria, perfeito. Pronto, Cris, você já deu um objetivo. Casa própria. Agora eu te pergunto, o que vale mais, comprar as blusinhas da Shein ou da Shopee ou você poupar aquele valor para você ter a sua casa própria? Obviamente que vai ser a sua casa própria. Então você já deu um objetivo para o seu dinheiro. O seu objetivo é comprar casa própria. O que eu sugiro, Renata, você vai criar uma caixinha em algum banco digital que você tenha, não vou citar nomes aqui, tá? Mas a gente sabe que tem um tal de um roxinho, tem um verdinho, tem um laranjinha. Então você vai criar uma caixinha nesses bancos digital, tá? E você vai lá colocar o nome literalmente, casa própria. Casa de praia, maravilha. Então você vai criar, serve para você também. Você vai criar uma caixinha nesse banco e vai botar o nome casa própria. Toda vez que você pensar em comprar uma blusinha, toda vez que você pensar em comprar qualquer supérfluo que você sabe que não tem necessidade, mas está comprando ali na hora do impulso, na hora da emoção, tô triste, vou comprar, tô feliz, eu vou comprar, tô ansiosa, eu vou comprar, você vai direcionar para essa caixinha. Literalmente, se eu der vontade de comprar, não vou. Casa. Agora sim, quando você tiver a necessidade de comprar algo, você vai. Mas você vai direcionar para esse objetivo seu. Toda vez que você pensar em comprar qualquer supérfluo, em comprar qualquer coisa que você sabe que não tenha necessidade naquele momento, você vai direcionar para sua caixinha, que é o seu sonho da casa própria. Renata, mas é pouco, é 30, é 50, é 100 reais. Pensa comigo, se você conseguir fazer isso, toda vez que você pensar em comprar algo que você sabe que não tem necessidade, quando você chegar em dezembro, você vai ter um montante que vai ser maior do que hoje, que é zero, nessa caixinha eu digo, né? O ano passado eu fiz um desafio com a galera de poupar 25 reais por semana. A gente chegou no final do ano, tinha 1.300 e pouco. Aí eu te pergunto, se a gente não tivesse feito esse desafio no dia 1º de janeiro de 2025 e finalizado em dezembro de 2025, muita gente salvou dezembro com aquele desafio para viajar, para comprar presentes, para comprar presente para si próprio, para outros, para pagar contas do final de ano, que a gente sabe que é bastante, do início do ano também, que a gente sabe que é bastante. Então pensa comigo, se eu posso poupar 20, 30, 50, 100 reais por mês, e eu vou chegar no final do ano com X, e o ano que vem eu faço de novo. Estou cortando coisas que eu não preciso. Coloquei em algo que vai render acima da poupança, porque a poupança hoje rende muito pouco real, tá? A gente não pode nem falar que é um tipo de investimento, porque poupança, você só deixa o dinheiro lá parado e não trabalha para você. Mas quando você dá aquele objetivo, que você fala, isso daqui é para comprar minha casa, então eu não vou ficar gastando com coisas que não vai me acrescentar, não vou ficar gastando com coisas que não vai me fazer chegar perto desse objetivo, você vai direcionar todas as suas forças para isso. E você tem que aprender a dizer não. Isso é uma coisa que muita gente precisa aprender. Fala aqui pra mim, se você sabe dizer não. O pessoal que tá aqui, sabe dizer não? E quando eu falo dizer não, gente, é aquela, tá? Eu preciso dizer não para quando me convidam para sair, eu sei que eu vou gastar e eu sei que eu não posso, mas eu vou. Porque as pessoas me chamaram, é chato falar não. Tem uma festa para ir. Vamos lá? Você vai? Só você não vai. Nossa, só eu não vou. Mas as pessoas vão ficar me falando um monte, eu vou ter que ir. Então assim, aprenda a dizer não para as promoções. Desativa as notificações da Shopee e da Shein. Não, de forma nenhuma deixa ativada, porque isso te induz a querer comprar. Desativa as notificações, fica um período
até sem abrir o aplicativo, e de melhor, desinstala logo, por um certo período, para você reprogramar a tua mente, para você ver o que realmente é necessário, o que realmente é importante, o que é realmente prioridade na tua vida. Porque a partir do momento que você compra coisas que não te faz chegar naquele objetivo que você deseja, é só dinheiro jogado fora. Entende? Então assim, eu vou excluir. Perfeito. Então exclui. Tira logo. E reprograma a tua mente pra eu não preciso comprar isso agora. Eu tenho um objetivo maior que é comprar a minha casa. Então eu vou direcionar para isso. Aprenda a dizer não. Quando você não tiver a condição de estar presente em ambientes que você sabe que não está pronta ou com recursos financeiros para estar, mas pela questão de, mas vamos falar coisa, não, aprenda a dizer não. Não para as promoções, não para desconto, não para lugares que, em vez de te elevar, te puxa para baixo, te faz de âncora. Aprenda a dizer não para situações que, em vez de te elevar, te estaciona. E aprenda a dizer não para as desculpas. Toda segunda eu começo. Não, começa agora, começa hoje. Começa a se organizar financeiramente hoje. Começa a cuidar mais da tua saúde hoje. Começa a procurar capacitações. Hoje o que mais a gente tem na internet são coisas gratuitas, inclusive, para você buscar melhorias para a tua vida. Então para de se vitimizar e começa a assumir a responsabilidade da vida adulta, que a gente sabe que não são poucas. A gente sabe que a gente tem inúmeras batalhas num dia só, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E aquela coisinha, é 24 horas para todo mundo. É 24 horas para todo mundo, realmente, mas cada um tem uma realidade. Eu não compactuo com essa de 24 horas para todo mundo é igual, não. Tem gente que acorda 5 horas da manhã para chegar no trabalho quase 8. Tem gente que trabalha de casa. Como é que eu vou competir e como é que eu vou comparar as realidades das pessoas? É impossível. E não é legal, não é saudável você comparar realidades. Mas a questão é você fazer o que você deve ser feito com aquilo que você tem hoje. Se eu tenho meia hora que eu posso me dedicar a isso, então é meia hora que eu vou fazer. Se eu tenho 10 minutos que eu posso me dedicar a isso, então é 10 minutos que eu vou fazer. Porque pensa comigo, se você não cuidar de você, quem vai cuidar? Se você não pensar no seu hoje, no seu amanhã, quem vai pensar? Então se responsabiliza por isso. Assume a responsabilidade dos teus erros. Assume as responsabilidades das tuas atitudes ou falta delas. E pensa, eu quero chegar em tal lugar. Então eu vou fazer o que eu tenho que ser. Eu vou fazer o que deve ser feito para alcançar isso. E financeiramente, quando a gente fala, é literalmente olhar para tuas finanças. É literalmente fazer um raio-x do teu financeiro. Comenta aqui todo mundo que está aqui, quem vai se responsabilizar a partir de hoje pela vida e pelas responsabilidades. Comenta aqui, ó, eu vou. Vamos lá? Eu vou. É isso. Muito bem. Porque onde você está hoje é uma coisa. Agora se imagina daqui a 30 dias você fazendo o que você deve fazer hoje. Como é que você não estará? Agora pensa em 30, 60 e 90 dias. Pensa daqui a 6 meses. Como a tua vida vai estar transformada com a decisão que você tomou hoje. Gente, eu não sou coach. Tô longe de ser coach, tá? Bem longe. Mas eu sou uma pessoa que eu trabalho muito com a realidade. Quem me conhece sabe muito bem de onde eu vim, sabe muito bem que desistir nunca foi opção e nunca será. Então, eu falo pra vocês, resiliência é uma palavrinha maravilhosa falando, né? Mas na prática a gente sabe o quanto é difícil ter. Porém, é necessário. Ainda mais pessoas que literalmente precisam lutar diariamente para chegar aonde se deseja chegar, com inúmeros empecilhos que nos é colocado todos os dias. A gente sabe como a internet ela ajuda, mas também ela propaga que a gente gaste mais,
que a gente não se exercite, porque a gente perde horas aqui olhando as redes sociais, olhando o tic-tac, que é só vídeos, vídeos, vídeos e vídeos. A gente sabe disso. Só que a gente tem que entender também que o nosso papel aqui não é só passar, não é só sobreviver, é viver a vida. É aproveitar a vida da melhor maneira possível. Então não pensa pequeno. Não pensa que você mora num lugar pequeno ou você mora em cidade grande. Ah, é muita coisa, eu não consigo fazer. Ah, mas eu moro num lugar pequeno, não tem nada pra fazer. Tem sim. A gente tem um Brasil gigante. Eu tava até falando disso no evento que eu fui agora, no final de semana, no Festival LED da Globo. A gente conversando lá com outras pessoas, falando exatamente disso, gente. A questão de... As pessoas pensam muito pequeno. Porque eu moro num lugar pequeno, eu não posso viajar. É lógico que você pode viajar. Você deve. Eu sou uma pessoa que eu prezo muito por experiências. Eu até comentei isso com elas lá. Eu prefiro ter um celular simples, e eu tenho, e poder ter a possibilidade, poder ter a liberdade de fazer várias viagens no ano. De ter novas experiências, de conhecer novos lugares. Renata, você gasta muito? Não. Por quê? Planejamento. E a gente sempre busca épocas que cabem no bolso. E é isso que você tem que pensar. Se eu moro num lugar pequeno, eu tenho um Brasil inteiro para conhecer. Como é que eu faço isso? Eu vou pesquisar lá onde sai o ônibus, eu vou pesquisar como é que eu faço, eu vou pesquisar pousadas, eu vou pesquisar... Vou. Porque o tempo que eu passo na frente de um celular, que são horas... vendo a vida dos outros, vendo como a família dos outros é perfeita, vendo como as pessoas viajam o mundo inteiro, vendo como é que as pessoas são tão perfeitas ali, eu vou pensar em mim. Eu vou buscar que eu também viaje, que eu também esteja organizada financeiramente. Eu vou fazer por onde eu me sinta bem. Então você também tem que fazer isso. Pensar em você. Não pensa pequeno, pensa grande. Pense em como você pode viver a vida de inúmeras formas, conhecer inúmeros lugares, comprar coisas que hoje você acha impossível, mas com um planejamento financeiro você consiga realizar. Tem pessoas que já chegou para mim com o sonho de comprar a casa de praia e achavam que aquilo era impossível e conseguiu comprar a casa de praia. Conseguiu viajar para vários lugares, fez a viagem dos sonhos, a primeira viagem internacional. E não ganhava tanto assim, mas foi a questão do... Botei objetivo no meu dinheiro. Tem nome agora. O meu dinheiro se chama viajar. O meu dinheiro se chama vou comprar a minha casa. O meu dinheiro se chama eu vou trocar de carro. Então assim, dê nome ao teu dinheiro e ele vai literalmente trabalhar para você. Porque não vai ser o contrário. Você vai fazer com que ele trabalhe para você. Por quê? Porque você vai pensar, agora eu preciso fazer ele render. Então eu vou procurar meios para isso. Entende? Então para de vitimizar e começa a procurar soluções. A nossa cabeça faz crescer naquilo que a gente foca. Se a gente focar nos problemas, vai crescer os problemas. Se a gente focar nas soluções, vai crescer as soluções. E hoje a gente tem uma internet que te ajuda, mas também que te distrai bastante dos teus objetivos. É muito mais fácil você ficar horas aqui do que literalmente fazendo aquilo que você deve fazer para sair de onde você está hoje. De novo, é muito mais fácil você continuar aqui na internet descendo o dedinho ali, passando horas aqui, do que você fazer o que deve ser feito para você sair da realidade que você está hoje. Porque se autorresponsabilizar é chato, se autorresponsabilizar é pesado, mas é necessário para mudar a realidade que você vive hoje e para você ser muito mais feliz e estar feliz com você, feliz com o outro, feliz com tudo, né? Então assim, se responsabiliza, tá? E para de se vitimizar, porque as coisas dependem muito de você. Blinda a sua mente, trabalha ela, molda ela, treina ela e fala, eu vou conseguir, eu vou fazer acontecer, vai dar certo, porque eu sou capaz. Se eu cheguei até aqui hoje, se eu enfrentei tudo que eu enfrentei hoje na minha vida para estar aqui hoje, se eu ainda estou aqui hoje, é porque tem um objetivo a ser cumprido. Então eu não vou desmotivar, eu não vou desistir. Não existe vida perfeita, dias bons, dias ruins, é para todo mundo. Não caia nesse papo, a gente falou isso na nossa primeira live, não caia nesse papo de que a vida é perfeita. Não é perfeita, ela tem altos e baixos.
tá? Então pensa nisso na hora de você decidir se vai continuar onde você está hoje ou se vai literalmente começar a se movimentar, a assumir a responsabilidade, a aprender a dizer não para tudo aquilo que te afasta do que você realmente quer e começa a se movimentar. A palavra é movimento e responsabilidade. Movimento e responsabilidade, tá? Então, gente, eu quero muito agradecer a presença de vocês que estiveram aqui comigo hoje. Compartilhe essa live com quem também precisa entender sobre isso de se responsabilizar, né? De querer crescer, mas continuar vivendo como vítima. Então vamos parar com isso e literalmente decidir crescer. Eu vou crescer ainda em 2026 e eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu trabalho de X a X, então eu vou acordar mais cedo e vou fazer a minha caminhada. Eu trabalho de X a X, eu tenho meia hora para olhar minhas finanças. Eu vou fazer. Eu vou aprender a dizer não para as notificações de compra. Eu vou aprender a trabalhar minha ansiedade. Eu vou aprender a trabalhar minha frustração, a minha raiva. Porque é nesses momentos que eu mais compro, é nesses momentos que eu mais gasto. É nesses momentos que eu me endivido. Eu vou aprender a tudo isso porque eu quero sair de onde eu estou hoje e eu quero realizar os meus objetivos. Lembrando e repito, eu não sou coach. Aqui a gente fala de vida real. A gente fala de pessoas reais. Eu sei exatamente como é a realidade de muita gente, que eu já passei por algumas delas. Então eu digo pra você, tem jeito, tem saída, só que você precisa decidir. Eu vou fazer acontecer ou eu vou deixar pra depois? As pessoas que entraram aqui comigo falaram, eu vou fazer acontecer. Então vamos lá. Você assumiu um compromisso com você, com as pessoas que estavam aqui e comigo que li seu comentário. Você vai fazer acontecer. 2026 não será igual a 2025, porque você vai fazer acontecer, tá? E não esqueçam, depois da live, escreve no papelzinho lá, tá? O que a gente combinou e posta, me marca, que eu vou repostar todos vocês. E isso faz com que você tenha um compromisso ainda maior com você mesmo, tá? Isso faz com que você tenha um compromisso ainda maior. Então, coloca lá, né? O que você vai fazer e me marca para que 2026 não seja igual a 2025. 2026 tem tudo para ser um ano extraordinário. Então, vamos fazer acontecer cedo. A gente está chegando no meio do ano, ainda temos aí praticamente 7 meses pela frente para que você faça acontecer. Então, nada de desculpas, zero desculpas e 100% atitude, 100% dedicação, 100% determinação e principalmente resiliência. É sobre isso, gente. Sem rodeio, vai ficando por aqui. E mais uma vez, compartilha a live com quem precisa entender sobre querer crescer e parar de se vitimizar. Tá bom? Vejo vocês na próxima.